Deus é soberano, Jesus Cristo é soberano. Essa declaração me enche de prazer e de alegria. Mas essa soberania não pode, pelo aquilo que a gente até estudou ontem, vejo o vídeo de ontem, não pode ser limitada por ninguém. Mas o soberano pode autolimitar-se. Então o tema de hoje do nosso vídeo é Soberania de Deus e autolimitação. Esse é o vídeo 9 da nossa série Cosmovisão Cristã. Então você é muito bem-vindo aqui para me ouvir. E o texto dessa noite é Filipenses capítulo 2, versículo 7. Eu quero amanhã falar mais um pouco sobre esse capítulo 2, do 7 ao 11, mas hoje falaremos mais sobre o 7. O texto diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu li o 7 e o 8 do capítulo 2 de Filipenses. Então a ideia da soberania de Deus, ela para alguns toma uma dimensão muito forte na ideia de que Deus seria um tirano e tomaria decisões arbitrárias, passando por cima de tudo e de todos, sem nenhuma regra que ele mesmo impõe a si mesmo. Mas a ideia de Deus soberano, na verdade, ela não é uma ideia isolada. E quando a gente pensa em soberania, a gente pensa muito em tirania. Mas quando falamos de soberania de Deus, a gente está falando de um Deus amoroso, um Deus que deu o seu próprio filho por mim. Então, esse Deus amoroso que deu o seu próprio filho por mim não é um tirano, ainda que possa ser, ainda que tenha poder para, ainda que a soberania dele o dá, o concede essa perspectiva, esse poder, essa autonomia de fazer essas coisas, não quer dizer que ele faça dessa forma. E um dos aspectos que ele manifesta o amor de Deus, o amor dele próprio por nós, é justamente no fato de, em alguns momentos, ele se autolimitar, ele dizer para ele mesmo: eu vou até aqui. E o maior exemplo disso foi na encarnação de Cristo, né? Cristo, Deus Todo-Poderoso, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, o Criador de todas as coisas, o primogênito, no sentido de primogênito de toda a criação, né? Conforme expresso em Colossenses, não que ele tenha sido o primeiro, mas sim que ele foi aquele que deu origem a todas as coisas, primogênito no sentido de primeiro, não de ter sido criado, de primazia, né? E sim, não de ser o primeiro. Então a ideia de que ser o primeiro a ter sido criado, assim como alguns grupos religiosos trabalham. Então a ideia básica é: Jesus tem a primazia, Jesus é o primogênito, Jesus criou todas as coisas, Jesus formou todas as coisas. O texto de João 1,1 diz, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Então, Jesus era Deus, Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a vida estava nele. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Jesus, Criador de todas as coisas, se esvazia, se humilha em nome de um propósito, em nome de morrer por você, morrer por mim, dar um exemplo por você, dar um exemplo por mim, de modo que o Deus Todo-Poderoso se esvaziou. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso, Jesus também é Todo-Poderoso por ser Deus, mas ele escolheu se autolimitar em nome de um propósito. Isso me fala muito dessa época. Essa época é uma época de
expansão, as pessoas querem falar sobre seus direitos, brigar pelos seus direitos, gritar pelos seus direitos, se rebelar pelos seus direitos. Ainda que quando há uma injustiça sendo feita, a manifestação contra essa injustiça e reivindicar por alguma coisa que é certa não é errado, mas o foco da minha vida não deve ser o eu, nem os meus direitos, mas sim o próximo. E alguns momentos eu digo não aos meus direitos em nome dos direitos do próximo. A mãe sabe disso quando fica 9 meses esperando o filho. Um pai presente sabe disso quando deixa de ir para o futebol para ensinar skate para o filho, deixa de ir para o karatê, no meu caso, por um tempo para estar com o filho, depois tenta inseri-lo nesse contexto também, para ele estar junto com você, brincando e etc. Mas ser pai, ser mãe é abrir mão de alguns dos seus direitos em nome do filho. E Deus, enviando Cristo, abre mão de Cristo, abre mão da convivência lá da Trindade e envia o seu Filho para salvar você e a mim. Então, Deus é soberano, mas ele se autolimita em alguns momentos em nome da minha salvação e da sua salvação. Deus te abençoe. Eu vou continuar falando sobre isso. Vai ser a Cosmovisão Cristã de 9, mas eu vou fazer a parte B da Cosmovisão Cristã 9, se Deus quiser, amanhã. Um abraço, Deus te abençoe. Shalom.